Amém, glória a Deus. Quem está feliz, diga amém. Glória a Deus, amém. Estamos felizes porque Deus está neste lugar. Não existe outra razão de estarmos aqui, senão a razão de adorar, glorificar, exaltar e bendizer aquele que vive e reina para sempre. Aleluia. A Bíblia diz que do Senhor é a terra, sua plenitude, o mar e tudo que neles existe, não é? Então, se tudo é do Senhor, tudo vem do Senhor, tudo precisa ser também para a glória do Senhor. Aleluia. Louvado seja o Senhor para sempre. Eu quero adorar a Deus por cada irmão que está presente neste lugar. Eu estava na oração à tarde agora e falando com Deus para que os irmãos que viessem na igreja hoje cultuar conosco fossem aqueles irmãos que o Senhor mesmo preparou para receber a mensagem e serem edificados pela palavra do Senhor. Alguns irmãos estão enfermos, outros irmãos em viagem, então estamos no número reduzido, mas não tenha dúvida nenhuma de que a pessoa mais importante está presente neste lugar. Amém? Espírito Santo de Deus está aqui. Louvado seja o Senhor. A palavra de Deus diz que onde há o Espírito Santo de Deus, ou onde Ele está presente, ali tem liberdade. Então nós temos liberdade na presença do Senhor. Glória a Deus. Eu quero dar uma palavra aos irmãos, que já está preparado há algum tempo, e eu creio que este é o momento que o Senhor preparou para nós estarmos ministrando esta palavra. E eu quero falar um pouquinho com os irmãos sobre este tema. É um tema já um pouco recorrente em relação ao que eu tenho ministrado aos irmãos, e eu quero dar sequência dentro do que eu tenho ministrado, falar nessa noite um pouquinho sobre a maturidade cristã, não é? Isso é muito bom, maturidade cristã. Uma pessoa que nasce e não cresce, não se desenvolve, é alguém que está tendo algum problema, não é? Químico, orgânico, não é? Tem algum problema, porque o normal é crescer, o normal é amadurecer. E no reino espiritual, a maturidade cristã também faz parte do crescimento. E nós precisamos entender que o crescimento dói. Vocês sabem disso? O crescimento dói. Se você for perguntar para uma criança, ela vai dizer que ela sente dores, não é? Então, dor faz parte do processo do crescimento. E muitas vezes, quando nós temos alguns reveses na nossa vida espiritual, naturalmente nós recuamos, porque nós achamos que se nós prosseguirmos, vamos ter mais problemas. E é o contrário, quanto mais nós prosseguirmos na caminhada da fé, na caminhada cristã, no conhecimento do Senhor, naturalmente nós vamos ajustando este crescimento à nossa realidade, e consequentemente as dores vão ser menos impactantes. Vai ter dor? Claro que vai, natural. Ter dor, irmãos, na vida espiritual é impossível não ter dor, porque se não estiver tendo dor, não está evoluindo também. Então a dor faz parte do processo. Por quê? Porque é justamente nesse processo da dor é que nós aprendemos a confiar em Deus. Se Deus não tivesse levado Moisés com o povo de Israel naquele beco sem saída, não é? Em que eles estavam diante do Mar Vermelho e eles não tinham opção. Se eles não tivessem estado naquela situação, naturalmente também não iriam viver e ver o mar se abrindo. Não é verdade? Então aquela experiência foi uma experiência extraordinária, em que o mar se abriu e eles passaram
pelo mar a seco. Já pensou isso? É algo extraordinário. Mas isso faz parte do crescimento. Se eles não tivessem vivido aquela situação, naturalmente também não teriam tido o crescimento. E eu quero nesta noite, então, pensar com os irmãos sobre a maturidade cristã, esse crescimento espiritual. O texto base que eu quero ler com os irmãos está em Hebreus, livro de Hebreus, capítulo 5, versículos 12 ao 14. Hebreus, capítulo 5, dos versos 12 ao 14. Os irmãos que tiverem Bíblia, quiserem acompanhar, fiquem à disposição, mas também vai ser colocado aqui no visor e podemos todos acompanhar tanto este texto quanto os outros textos, não é? A palavra de Deus diz que a Bíblia, a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Ela é viva e eficaz. O que significa isso? Significa que a vivacidade da Bíblia, ela causa, ela cria, ela desenvolve. Então, quanto mais nós nos desenvolvemos no conhecimento, nos coloquemos à disposição do conhecimento da leitura da palavra, naturalmente também nós somos curados, nós somos renovados, nós somos transformados, porque a palavra de Deus gera isso em nós, certo? Então eu quero chamar os irmãos para estar viajando comigo dentro da palavra de Deus, dentro da Bíblia Sagrada, porque eu gosto bastante de dar base na mensagem, mas a base que eu gosto e dou sempre não é as minhas convicções, as minhas experiências, não. As bases são os textos da Bíblia. Então eu gosto de ler bastante textos da Bíblia, porque é aí que está a vida. A vida não está na minha maneira de perceber, de captar, de interpretar. Não. A Bíblia é uma questão de revelação e não de interpretação. O grande problema das pessoas é que elas querem interpretar a Bíblia. Mas a Bíblia não tem como propósito dar-nos essa oportunidade de interpretar. Isso não cabe a nós interpretar, não é? Porque a Bíblia é uma revelação de Deus a nós. Então, quando nós entendemos isso e buscamos no Espírito Santo entender, o Espírito Santo revela a palavra de Deus. Não sou eu que interpreto, é a Bíblia, através do Espírito Santo, que se revela a nós. Então, nesta passagem diz assim, a partir do versículo 12: apesar de que a essa altura já devesseis ser mestres, ainda estáis precisando de que alguém vos instrua mais uma vez quanto aos princípios elementares da palavra de Deus. Voltastes a necessitar de leite, quando já devíeis estar recebendo alimentos sólidos. 13. Ora, quem precisa alimentar-se de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. 14. No entanto, o alimento sólido é para adultos, os quais, pelo exercício constante da fé, tornam-se capazes de discernir tanto o bem quanto o mal. Amém? Espírito Santo, nós acabamos de ler a Tua palavra e nós pedimos que o Senhor venha ministrar ao nosso coração e particularmente ao meu coração. O Senhor já vem ministrando essa palavra ao meu coração nesse tempo. E eu quero pedir que o Senhor venha abrir a nossa mente, o nosso coração, o nosso entendimento, de forma tal que nós possamos entender a Tua palavra, assimilar a Tua palavra e sermos tocados e transformados pelo poder da Tua palavra, porque a Tua palavra é a verdade e através dela é que nós temos o conhecimento do Pai, em nome de Jesus. Amém. Paulo estava falando então aos irmãos e ministrando este texto
ele está então chamando a atenção da igreja, e aí não é de uma igreja particular, especial, mas da igreja em geral, porque o livro aos Hebreus, apesar de ter esse título, livro aos Hebreus, é um livro para a igreja, não é? Não foi um livro escrito para uma determinada igreja. Então, o Guilherme leu aqui 1 Coríntios, não é verdade? Esse texto que o Guilherme leu, nesse texto do livro de 1 Coríntios, é uma carta que Paulo escreveu direcionado à igreja que estava em Corinto. Então, aquela carta é uma carta direcionada. Claro que ela se aplica a todas as igrejas, em todos os tempos. No entanto, esta carta, ou este texto de Hebreus, o livro aos Hebreus, é uma carta ou é um texto para toda a igreja, de uma forma geral. E quando Paulo, então, faz esta reflexão, ele não está querendo diminuir ninguém. Ele não está, com isso, tentando colocar ponto de interrogação na mente de ninguém. Ele não está, com isso, tentando provocar ninguém. Ao contrário, ele está, com isso, trazendo a consciência de que é necessário crescer. Não é possível se manter no mesmo lugar. É necessário mudar, é necessário progredir. E isso chama-se amadurecimento, crescimento. E é isso que eu quero falar nesta noite, a respeito da palavra do Senhor. Paulo, então, ele fala sobre isso e ele orienta-nos no livro de Efésios, capítulo 4, versículo 15. Ele diz assim: antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça. Quem que é a cabeça? Cristo. Então, Cristo é a cabeça. O que significa isso? Significa que Cristo é a nossa referência. Cristo é o nosso alvo. Então, se tem alguém em quem eu tenho que olhar, me espelhar e me moldar, é em Cristo, não é? Então, Paulo, quando ele está falando, antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo. Ou seja, ele está falando aqui de amor. A Bíblia diz que permanece a fé, a esperança e o amor. Mas o maior deles é o amor. Ou seja, não existe como viver uma vida cristã sem a prática do amor. Então, o amor é algo extraordinário e importantíssimo na vida de um cristão. Alguém que conhece a Deus e que quer ser íntimo de Deus, naturalmente ele vai exercitar no amor. Então, o amor é uma prática que é necessária na vida de cada um de nós. Amor, irmãos, não é sentimento. Veja bem isso. Amor não é e nunca foi sentimento. Paixão é sentimento. Mas amor não é sentimento. Não é? Paixão é aquilo que se tem na adolescência, normalmente. Não é? Ou em alguns momentos da vida que a gente fica, de repente, impressionado com coisas da vida, situações da vida, e a gente fica apaixonado, não é? Mas a paixão, por ser um sentimento, a paixão passa, ela é passageira, mas o amor não. Então, quando alguém fala assim, acabou o amor, pastor, na verdade não é o amor que acabou, ele nunca existiu. Não é verdade? É a paixão que acabou. Então, o amor, ele tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, tudo perdoa. O amor, ele está num outro patamar. Então, o amor faz parte do amadurecimento. Então, alguém que é maduro, esse alguém entende o que é o amor.
amar sem suportar não é amor. O amor, ele leva a gente a suportar coisas que não suportaríamos se não amássemos, não é? Então, a pessoa madura, preste atenção, a pessoa madura é uma pessoa pronta para produzir. Não só isso, para reproduzir, certo? Não existe como acontecer uma reprodução ou uma produção sem que haja amadurecimento. Então, o amadurecimento normalmente leva-nos a produzir, a reproduzir. Então, eu quero falar, em primeiro lugar, em primeiro momento, eu quero falar com os irmãos sobre o que não é maturidade. Depois eu vou falar sobre o que é maturidade, o que a Bíblia diz que é maturidade e o que a Bíblia diz que não é maturidade, né? Então, por exemplo, o que não é maturidade? Lá em Jó, capítulo 32 e versículo 9, Jó diz assim: os grandes, e quando ele fala os grandes, ele está falando daquelas pessoas que se sentem poderosas ou empoderados, né? Aqueles que fazem e desfazem. Então ele está dizendo, os grandes não são os sábios, nem os velhos entendem o que é direito. Como assim? Os poderosos, tudo bem, o orgulho, a vaidade, né, da vida, pode levar as pessoas a acharem que são sábios porque têm posses, porque são poderosos. Mas os velhos, eles não entendem tudo. Eles não entendem o que é direito. Porque apesar da idade, irmãos, nós somos limitados. Coisas que há 1000 anos atrás não tinham ideia, está acontecendo hoje. Não é? Coisas que há 500 anos atrás não tinha a menor ideia de que poderia vir a acontecer, estão acontecendo hoje, não é? Por exemplo, a ciência, a Bíblia diz que nos últimos dias a ciência iria se multiplicar. O que está acontecendo, irmãos? Nesses últimos 10 anos, estou colocando já com sobra, nesses últimos 10 anos, a ciência cresceu mais do que nos últimos 100 anos. Ou seja, há uma explosão de conhecimento. Qual é o problema? O problema é que quando o conhecimento chega, a pessoa acha que ela já completou, não é? E se a gente for olhar nas revistas, principalmente que fala a respeito da ciência, você sempre vai ver a ciência se ajustando. Nós achávamos que era isso, agora a gente já viu que não é o que a gente achava, né? Nós achávamos que tinha visto o final das galáxias, e aí percebe-se que não achou nada, está ainda dando os primeiros passos, né? Então, existem alguns cientistas que falam a respeito das questões, das descobertas, né? E eu estava ouvindo um dia desse, um dos cientistas, dizendo o seguinte: para chegar na estrela mais próxima da Terra, tínhamos que viajar na velocidade da luz. E levaríamos 400 mil anos para chegar lá na velocidade da luz. Para chegar, então, no fim do universo, se é que o universo tem um limite, né? Imagina vocês qual teria que ser a velocidade que teria que ter para chegar nesse lugar. Eu estou só dando alguns pontos para vocês refletirem. Sabe o que os cientistas descobriram? Os cientistas descobriram que o universo, ele se expande. O universo não é estático. O universo está se expandindo. Só que
a expansão do universo é maior, a velocidade da expansão do universo é maior do que a velocidade da luz. Dá para imaginar isso? E os cientistas perceberam que não há possibilidade de se contar as estrelas. Mas a palavra de Deus diz que Deus criou e Deus chama cada estrela pelo seu nome. Entendeu agora? Essa é a grandeza de um Deus que nós servimos. Então é necessário a gente entender que por mais dificuldade que nós passamos, se nós entendemos que é um processo para o crescimento, nós temos que abraçar a causa. Independente da situação, nós temos que abraçar a causa. Olha este homem Jó, né, que nós lemos aqui, Jó 32, 9. Ele diz que nem os velhos entendem o que é direito. Por que Jó falou isso? Porque Jó, ele estava vivenciando uma experiência extraordinária com Deus. E ele fez muitos questionamentos com Deus. Mas no final, no capítulo 42, Jó fala assim: Senhor, eu falei de coisas que eu não entendia. Ele achava que não entendia. No começo ele achava que entendia. Mas quando ele está lá no final do livro, ele fala assim: eu falei de coisas que eu não entendia. Não é? E aí ele solta aquela frase célebre: antes eu te conhecia de ouvir falar, agora os meus olhos te veem. Então você vê que alguém que teve uma experiência avassaladora com Deus, onde se perdeu tudo que tinha, não é? Ele teve, no final da história, claro, Deus deu em dobro tudo que Jó perdeu. No entanto, Jó teve uma experiência extraordinária com Deus. E ele disse: antes eu achava que eu sabia, antes eu achava que eu entendia, agora não, agora eu vi o Senhor, e esta visão mudou a minha concepção do Senhor. Então, queridos, eu quero falar sobre a maturidade nesses termos. Então, maturidade não é ter idade. Às vezes as pessoas acham que se elas têm bastante idade, então ela é madura. Nem sempre. Há pessoas que têm maturidade, têm idade, mas não têm maturidade. O que a maturidade também não é? Maturidade, ela não é aparência. Tem pessoas que por ficarem quietinhas, né, comportadinhas, às vezes as pessoas acham que elas são maduras. Não, nem sempre. Então o texto que eu quero ler é um texto muito, muito legal, que eu gosto muito desse texto, que está em 1 Samuel, capítulo 17, versículo 28. Esse texto fala a respeito daquela disputa em que Davi enfrenta o gigante Golias. Só que quando Davi foi levar alimento para os irmãos que estavam na guerra, e entre os irmãos que estavam na guerra, estava Eliabe. E Eliabe era o irmão mais velho, ou primogênito, né, de Davi. Quando Davi chega e quer saber o que está acontecendo, porque o exército de Israel estava sendo afrontado por Golias e pelos filisteus há 40 dias. Então havia ali uma situação difícil. A Bíblia diz que o rei de Israel, chamado Saul, os soldados do rei batia no ombro dele. Ou seja, ele era um baita do homem. Não era qualquer um, não. Ele tinha uma presença muito boa. Ele tinha uma presença muito grande. Mas ele estava acovardado. Diante das afrontas do Golias, ele estava acovardado. E de repente, o Davi foi levar alimento para os irmãos, porque o pai mandou. E quando Davi chega, ele fica curioso: o que está acontecendo? Olha só a resposta, ou a fala do Eliabe, o irmão de Davi. Olha a conversa dele. Ele diz assim: e ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar àqueles homens, ele estava perguntando o que estava acontecendo,
acendeu-se a ira dele. E acendeu essa ira contra Davi e disse: por que desceste aqui? Ele nem esperou Davi falar para ele: olha, eu vim trazer comida porque o pai mandou. Não. Ele chegou e já falou, irado contra Davi: por que você desceu aqui? Olha só, com quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Ele já começou a fazer julgamento. Ele fez questionamento, ele fez julgamento, ele fez apontamento. Com quem que você deixou aquelas ovelhas? E aí ele faz um julgamento aqui, dizendo: bem conheço a tua presunção e a maldade do teu coração, que desceste para ver a peleja. Ele está dizendo aqui, Eliabe, ele está dizendo: Davi, você é um presunçoso. Você desceu aqui para ver se a gente estava morrendo, se a gente estava apanhando. Você desceu aqui para zombar da gente. Em outras palavras, seria basicamente isso. E ele fala assim: e eu conheço a maldade do teu coração. Ele disse isso para Davi. Presta atenção, irmãos. Eliabe disse assim: eu conheço a presunção do teu coração. Isso foi o relatório que Eliabe falou de Davi. Agora eu vou contar para vocês qual o relatório que Deus deu de Davi. Lembram? O que Deus falou de Davi? Achei um homem segundo o meu coração. Olha que extraordinário. Enquanto Eliabe estava dizendo que Davi era presunçoso, Deus está dizendo: é um homem segundo o meu coração. E aí quando o Samuel foi ungir o rei de Israel na casa de Jessé, e Eliabe era o filho mais velho, naturalmente seria o rei. Isso era natural. Quando ele chegou e viu o Eliabe, ele foi já direto para ungir. E quando ele foi ungir Eliabe, Deus falou para Samuel: não é esse. Eu tenho rejeitado ele porque eu conheço o coração dele. Entendeu agora? Então, o Eliabe, ele tinha uma aparência de maturidade. Ele tinha uma aparência de rei. Ele tinha uma aparência de... Mas, na verdade, ele não era nada daquilo que aparentava ser. Inclusive, o próprio Samuel achou que era ele. E o Senhor falou assim: eu não vejo como vocês veem. Eu vejo o coração, e eu sei quem é esse homem. Eu conheço o coração dele. Maturidade, irmãos, então, não tem a ver com aparência. Por isso, não pode se fazer julgamento pela aparência. Uma terceira uma situação em que a gente pode ver o que não é maturidade. Lá em Provérbios capítulo 16, versículo 32, fala a respeito disso também. Olha só, Salomão escreve assim: melhor é o que tarda em irar-se do que o poderoso, aquele conquistador. E o que controla o seu ânimo do que aquele que toma uma cidade. Ou seja, é melhor uma pessoa equilibrada do que uma pessoa poderosa. Então, não é maduro quem conquista, é maduro quem tem controle de si mesmo. Quem consegue segurar o ímpeto. Não é verdade? O Eliabe mostrou que ele não tem essa habilidade. Não é? E é isso que Salomão está dizendo aqui. Então é melhor a pessoa que se fica tarde em irar-se, ou seja, não ira facilmente. Não é? Então, irar-se facilmente é uma característica de imaturidade. Então, se eu quero ser maduro, eu preciso entender que eu preciso controlar os meus impulsos. Certo? O controle do impulso é uma característica de maturidade. Quarta característica que não é maturidade. A quarta característica é a questão do conhecimento. Às vezes as pessoas acham que porque conquista tem maturidade. Às vezes as pessoas acham que porque tem estudo tem maturidade. E não é necessariamente isso. Então, Provérbios capítulo 1, versículo 7, Salomão diz assim: o temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Os loucos desprezam a sabedoria
e a instrução. Você sabe aquela pessoa que você começa a dizer para ela, ela fala assim, eu já sei. Ela não está disposta a aprender. Ela não tem o coração aberto para ouvir, para sentar, para aguardar, não é? Não, a pessoa já acha que já sabe tudo. Ela faz as conclusões dela e chega na conclusão que é aquilo. E ela não tem, então, abertura para ouvir outras pessoas, ouvir outras opiniões, fazer uma avaliação mais aberta. Então, a pessoa madura não é aquela pessoa que tem muito estudo, é aquela pessoa que tem um temor do Senhor, que sabe ouvir, que tem prazer em ouvir, que não sai tomando decisões a qualquer momento, de qualquer forma. Não. Uma pessoa madura é uma pessoa centrada, é uma pessoa equilibrada, é uma pessoa que reflete. Isso é muito importante e com isso, naturalmente, eu estou trazendo para os irmãos pontos do que a Bíblia fala a respeito da questão da maturidade. Mas eu quero falar, então, na sequência, até por causa do horário, eu quero falar agora sobre o que é maturidade. Eu dei várias ideias em relação ao que não é maturidade, mas eu quero falar sobre o que é maturidade. E eu vou tentar ser mais breve possível. Maturidade é ser sábio. Mas o que é sabedoria? Então, lá em Tiago, capítulo 3, versículo 13, diz assim, o que é sabedoria? Maturidade é sabedoria. E o que é sabedoria? Então vamos ver. Tiago, capítulo 3, versículo 13, diz assim, mas a sabedoria que vem do alto, não vem aqui do homem, vem do alto, ela é primeiramente pura, diga comigo, pura. Pura é sem maldade, entendeu? Puro é algo inocente, certo? Alguém puro é alguém que não vê maldade em tudo. A pessoa que vê maldade em tudo, ela é maliciosa, entendeu? Então, isso não é maturidade. Uma pessoa maliciosa, ela não é madura. Mas a pessoa pura é uma pessoa madura. Isso não significa que ela tem que aceitar tudo e ficar por isso mesmo. Não se trata disso. Mas é uma pessoa que não vê a maldade em tudo. Isso é importante e é sabedoria. Depois, pacífica. Vocês estão pontuando aí? Acho que deve estar aqui no visor, não é? Primeiro, puro. Segundo, pacífico. Ou seja, não sai brigando por qualquer coisa. Não sai gritando por qualquer coisa. Não, calma, pacífico. Vamos devagar, vamos ver melhor, vamos entender melhor, vamos ouvir, não é? Isso é importante. A outra palavra depois de pacífico é moderada, não é? Uma pessoa moderada, uma pessoa tratável, alguém que você tem a liberdade de tocar em pontos sensíveis da vida dela, porque ela é madura, ela vai te ouvir e vai entender e vai te agradecer. Tem pessoas que se a gente falar alguma coisa, ela já fica brava com a gente. Por quê? Porque ela não tem esse discernimento, não é? Então, a moderação é base da sabedoria, da maturidade. Moderação, tratável, você tem como tratar, cheio de misericórdia. Ou seja, o que é misericórdia? Misericórdia é colocar o coração na miséria do outro, é sentir a dor do próximo, isso é misericórdia. A pessoa madura, ela consegue se colocar no lugar do outro, não é? Às vezes é fácil apontar o dedo, fazer julgamento, mas quando a gente se coloca no lugar do outro, a gente vai entender as razões pelas quais aquela pessoa está passando por aquela situação, ou se comporta daquele jeito, não é? Cheio de misericórdia, de bons frutos. A igreja Frutos da Vide tem uma parte nesse negócio aqui, não é verdade? Tem bons frutos, não é uma pessoa que produz frutos que realmente são de dar vergonha, não é? Mas produz bons frutos, sem
parcialidade. Sabe o que é parcialidade? Parcialidade é quando a gente defende o lado da gente. Eu não quero saber se o outro vai se dar mal. Eu quero defender a minha causa. Eu vi uma historinha um dia desse. Eu gosto bastante de contar a história, porque na história fixa a mensagem. E o senhor estava contando que os filhos dele chegou em casa com um carro cheio de gado, de boi, vários bois, e compraram pela metade do preço, e chegaram assim, feliz da vida, muito contente, porque fizeram negoção, compraram assim, pela metade do preço. E aí, o pai chegou conversando com o rapaz que vendeu o gado. Aí ele, por que você está vendendo o gado? Porque aconteceu um problema sério na minha família, e eu não tenho alternativa, eu tenho que dispor do que eu tenho para suprir a necessidade minha. Então, eu estou vendendo pelo preço que eu achei, porque eu preciso. Eu não tenho outra alternativa. Aí o pai falou assim, não vai ser pago essa metade, vai ser pago o preço justo. Por quê? Porque eu não vou explorar uma necessidade de alguém. Então, esse pai é um pai maduro. É um pai que não aproveita da situação de necessidade da outra pessoa. Então, a pessoa madura é uma pessoa que não é parcial, não é? Ela vê dos dois lados. Ela consegue enxergar, se colocar no lugar do outro. A última palavra que tem nesse texto de Tiago é sem hipocrisia, né? Eu falei esses dias sobre a sinceridade, né? O que é sinceridade? Sinceridade é sincera, não é? E a pessoa hipócrita é uma pessoa que não é aquilo que ela aparenta ser. Eu vou dar um exemplo para vocês, que vocês vão, é bem interessante, vai fixar esta ideia. Vocês lembram que Jesus uma vez foi buscar figo numa figueira, porque ele estava com fome, e ele foi procurar figo na figueira, e não tinha figo, e porque não tinha figo, ele amaldiçoou a figueira, e do dia para o outro a figueira secou desde a raiz. Os discípulos ficaram até assustados com aquilo. Tá bom. Por que Jesus fez isso com a figueira? Jesus fez isso porque aquela figueira era hipócrita. O que acontecia? Normalmente, o figo, ele cresce primeiro nos galhos, e depois que tem figo nos galhos, aí nascem as folhas. Entendeu? Não é o contrário. Então, as outras figueiras não tinham folhas. Naturalmente, não tinha figo. Mas aquela que Jesus foi procurar figo, tinha folha. E se ela tinha folha, ela tinha que obrigatoriamente ter fruto. E Jesus foi procurar fruto nela, porque tinha folha. E porque ela estava enganando, ela foi amaldiçoada. Você entendeu agora? Então, às vezes, irmão, a hipocrisia parece algo que favorece, mas na verdade não. É melhor ser sincero. Pastor, mas se eu for sincero eu vou perder. É melhor perder, mas ser sincero, verdadeiro, transparente, não é? Porque isso é bom e isso é maturidade, né? Deus se agrada disso. Segundo, a maturidade é caráter, não é? É caráter. E o que é caráter? Caráter é aquilo que eu sou longe dos outros, entendeu? Aquilo que eu sou no escuro. Ninguém está me vendo, mas eu continuo sendo eu mesmo. Mas ninguém vê, não tem problema, eu continuo fazendo o que é certo. Não é porque estão me vendo ou não estou me vendo, é porque eu sou eu. Eu sou assim, então eu não vou mudar porque a situação me favorece, não é? Então, a maturidade tem a ver com caráter. Filipenses capítulo 2, versículo 12, Paulo fala assim: de sorte que, meus amados irmãos, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor. Então Paulo está dizendo que esta operação a salvação deles com temor e temor, era uma maneira deles expressar a maturidade, o crescimento espiritual deles.
Então Paulo está dizendo, vocês não obedecem só na minha presença, na minha ausência também vocês me obedecem. Então se vocês me obedecem na minha ausência, vocês têm caráter, vocês são maduros, vocês já podem mudar de fase. É nesses termos que Paulo está falando aos filipenses. Terceiro lugar, maturidade é ter propósito de vida. Você viu aquela pessoa que não tem propósito de vida? Por que você está no mundo? Não sei, eu estou aqui, né? Estou aqui. Mas aonde você vai? Qual o teu objetivo? Onde você quer chegar? A pessoa, ela não vai além dos objetivos que ela traçou. É necessário colocar objetivos na vida. E na vida cristã, o objetivo do cristão é ser identificado com Jesus Cristo. Que é isso que Paulo fala, não é verdade? Então a maturidade tem a ver com um destino. Quando eu tenho um destino traçado, quando eu sei onde eu vou chegar, isso significa que eu sou maduro. Uma pessoa madura, ela tem perspectiva de futuro, ela tem propósito de vida. Efésios capítulo 4, versículo 13 diz assim: até que todos cheguemos à unidade da fé. Olha o que Paulo fala, unidade é estar todos tendo a mesma fé, e ao conhecimento do Filho de Deus, ou seja, relacionamento, a homem perfeito, ou seja, na mesma proporção de que Cristo é perfeito, quando eu me relaciono com Ele, eu também vou me aperfeiçoando, não é? A medida e estatura completa de Cristo. Qual que é o meu objetivo então? O meu objetivo é ser parecido com Cristo. Isso é maturidade. Entendeu? Quando eu faço o que der, o nome disso é mediocridade. Mediocridade é quando eu fico na média. Eu não tenho objetivos, eu não quero alcançar outros patamares, não é? Quando eu fico no meu limite. Não, todo mundo faz o que eu faço, então eu fico do mesmo tamanho e está tudo bem. Não, eu preciso fazer mais, eu preciso fazer melhor, eu preciso ser melhor, eu preciso conhecer mais, eu preciso discutir mais, eu preciso entender mais. Ou seja, buscar sair do patamar que está. Ninguém vai ser maduro ou crescer sem buscar o crescimento. Isso é importante, é propósito o nome disso. E é importante ter propósito. Quarto lugar, maturidade é saber renunciar. Uma vez eu falei aqui na igreja sobre retesar. Lembram? Eu falei aqui sobre retesar. Retesar é aquilo que o arqueiro faz. Quando o arqueiro puxa a flecha, não é? Quanto mais ele puxa para trás, mais para frente a flecha vai. Há momentos na vida da gente que a gente tem que recuar. E isso também é maturidade. É esperar o tempo certo, né? É ter sabedoria para gerir o tempo. E isso é muito importante. E muitas vezes, irmãos, a gente tem que renunciar. Não é possível amadurecer sem renunciar. Olha o que Paulo fala em Gálatas 2:20. Paulo fala assim: fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas é Cristo quem vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Paulo está dizendo, eu já fui crucificado com Cristo. Me responda uma coisa, quem está na cruz, está vivo? Cruz é lugar de morte. Se eu estou crucificado com Cristo, eu estou morto. Então, eu não tenho que responder às questões triviais da vida, em relação à minha natureza, aos meus desejos, às minhas vontades, não. Se eu já fui crucificado com Cristo, não sou eu que vive, mas é Cristo que vive em mim. E se é Cristo quem vive em mim, eu tenho que fazer o que Ele quer, não o que eu quero. E isso é maturidade. Quando eu estou pronto para renunciar. A vida cristã, a vida cristã madura, tem a ver com renúncia. E Paulo renunciou. Ele renunciou tudo por amor a Cristo. Porque o objetivo dele não era só se identificar com Cristo. O objetivo dele era a eternidade com Deus. Então, se tem um objetivo para nós, irmãos, como cristãos, crescermos na fé, no conhecimento de Deus, é
a eternidade. Eu não tenho que buscar a Deus para me livrar do inferno. Não, esse não pode ser o meu objetivo. O meu objetivo tem que ser, eu quero seguir o Evangelho, cumprir o propósito de Deus, para morar com Deus, não para fugir do inferno. Eu não tenho que servir a Deus com medo do inferno, não. Eu tenho que servir a Deus porque eu amo a Deus. Eu quero estar com Deus. A eternidade minha tem que ser com Deus. Então eu vou buscar isso, e isso é maturidade. A renúncia faz parte da maturidade. Uma outra coisa que faz parte da maturidade é ser exemplo, é ser modelo. Tito diz assim, carta de Tito, capítulo 2, versículos 7 e 8, diz assim: você mesmo deve ser exemplo da prática de boas obras. Tudo o que fizer deve refletir a integridade e a seriedade do teu ensino. Paulo está dizendo, você precisa viver aquilo que você fala. Se você fala uma coisa e vive outro, ninguém vai acreditar em você. Então você precisa viver aquilo que você fala. Então isso é ser modelo. Alguém vê o pastor ministrando e diz assim, eu quero ministrar assim também. Quantos pastores que eu não ouvi na minha história, e eu gostava de ouvir os pastores, porque estava dentro de mim o desejo de ser um dia pastor. Eu era criança, mas eu sempre ficava atento nas mensagens, e eu ficava me espelhando, como era ministrado, quais os caminhos que os pastores tomavam nas ministrações. Eu queria então me espelhar em homens que realmente fossem homens de verdade, homens maduros, homens que realmente praticavam a palavra de Deus. Uma outra coisa que a maturidade é a estabilidade. Lá em Filipenses capítulo 4, versículo 5, está escrito assim: seja a vossa equidade, que é equilíbrio, notória em todos os homens. Ou seja, que as pessoas vejam equilíbrio em você. Então, um cristão maduro é um cristão que tem equilíbrio. Ele não faz por fazer, mas ele faz com propósito, ele faz com serenidade, ele faz com equilíbrio. A maturidade também é suportar provações. Eu fiquei sendo ministrado por Deus, e por isso que eu quero ministrar aqui. Maturidade é suportar provações. Existe uma diferença entre tentação e provação. A Bíblia diz que Jesus foi levado ao deserto pelo diabo, não é? Para ser tentado. Jesus foi levado no deserto para ser tentado. Eva, lá no jardim do Éden, foi tentada, não é? E a Bíblia diz que Deus não tenta ninguém. Então a tentação não vem de Deus. A tentação é uma maneira de trabalhar no emocional da gente, para a gente fazer aquilo que vai trazer malefício para a gente, que não vai ter benefício. Então, a provação é algo que Deus faz. Então, por exemplo, Jó foi provado, certo? Foi provado. Jó conheceu um limite dele que ele não conhecia. Então a provação de Deus, ela nos leva a crescer. A maturidade precisa passar por provação, não por tentação. Eu estou frisando porque é muito importante isso. Deus, ele não tenta, Deus prova. E a forma ou a razão pela qual Deus prova é para nos fortalecer. Deus não prova para derrubar a gente. Deus prova para a gente crescer. Quando Jó passou por todo o processo, ele saiu um outro Jó. Por quê? Apesar de toda a luta que ele passou, ele entendeu o processo. E ele cresceu com o processo. Então, maturidade é saber crescer com as circunstâncias. Por mais difíceis que ela seja, aprenda com ela. De alguma forma, tenha um ensinamento lá. Não é? De alguma forma, tenha um aprendizado.
Então, quando você olhar para as circunstâncias e ver a situação difícil, você fala assim: Senhor, o que o Senhor quer me ensinar com isso? Não é? Às vezes a gente não entende. E eu fiquei preocupado, porque eu cheguei hoje aqui e estava um barulhão na rua, e eu falei assim: meu Deus, será que nós vamos ter algum problema aí de dificuldade de ministrar? Porque se eu falo daqui, os outros falam de lá, cria um tumulto. E eu falei com Deus: Senhor, se for do teu propósito, amém, nós estamos aqui para servir, louvado seja o Senhor. Se não, o Senhor trabalha nisso, e graças a Deus, o Senhor nos deu essa graça, e nós estamos aqui ministrando, sendo ministrados, e sendo fortalecidos na palavra do Senhor. Provação, Hebreus capítulo 12, versículo 7, se suportais a correção, olha que extraordinário esta revelação aqui, olha. Se suportais a correção, Deus vos trata como filho. Amém? Por que às vezes Deus não trata a gente como filho? Porque a gente não suporta, sabe? Na primeira situação, Deus apertou o negocinho, eu já caio fora. Não, imagina, eu começo a orar, piora, então eu vou parar de orar. Como que Deus vai me tratar como filho se eu não suporto? Então, se a situação piorou, irmão, aumenta o nível. Comece a orar mais, comece a ler a palavra mais, comece a jejuar mais. Ao invés de recuar, vai para cima. E isso é maturidade, e Deus quer isso. Então, quando Deus permite provações, Ele tem como objetivo nos amadurecer. Ele não tem como objetivo nos colocar para baixo. Ele tem como objetivo que nós cresçamos. E é isso que Deus quer. Irmãos, Deus está fazendo algo extraordinário na igreja, nesses dias. Vocês não têm ideia do que Deus está fazendo. E eu estou fazendo a leitura espiritual do que está acontecendo. Deus está trabalhando de uma forma extraordinária na igreja. Eu acredito que nesses 10 anos de ministério, a igreja nunca cresceu como ela está crescendo agora. E alguém fala assim: pastor, mas está metade do povo. Pois é. É assim que Deus trabalha. Porque Ele quer que a gente amadureça. E o amadurecimento, irmãos, é que trabalha uma igreja saudável, uma igreja estabelecida, uma igreja com critério. E é isso que eu quero, irmãos. Eu não estou preocupado se vai ter muita gente ou pouca gente. Eu estou preocupado em que as pessoas que eu vou pastorear vai subir para o céu comigo. É isso que eu quero. É por isso que eu ministro dessa forma. Porque eu quero que os irmãos sejam maduros e entendam isso. E eu não estou falando que não são. Entendam isso. Mas eu quero isso. Eu quero trabalhar isso com os irmãos, para que os irmãos cresçam cada vez mais. E se amanhã surgir um pastor melhor do que eu vou ter o maior prazer em passar o cajado para ele. Não tenha dúvida disso. Independente de quem quer que seja. Porque a obra não é minha. Eu não estou trabalhando para mim. Eu estou trabalhando para o reino de Deus. E se Deus trouxer outro para assumir o meu lugar, não tem problema nenhum. Eu não tenho problema com isso. Eu não tenho vaidade. E eu entendo, irmãos, que eu não estou dizendo que eu sou modelo. O modelo é Jesus Cristo. Mas eu estou dizendo que isso é maturidade. Infelizmente, a gente conhece muitos pastores que quando o outro começa a crescer um pouco mais, ele já corta, não dá oportunidade, já coloca na geladeira, já cria situação para que a pessoa não cresça. Isso é um problema muito sério. E a gente precisa de ter maturidade para querer, desejar e ajudar que as pessoas cresçam. Em 8º lugar, maturidade é não achar que já sabe tudo. Filipenses 3:13 diz assim: irmãos, quanto a mim, não julgo que já haja alcançado. Paulo que está dizendo isso. Eu não julgo que eu haja alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então, Paulo está dizendo: eu estou fazendo a obra, mas eu não acho que eu já alcancei, eu não acho que eu já cheguei lá, não é? E isso é muito importante. Já estou fechando aqui a palavra, irmãos. Olha, maturidade é desejar crescer. Hebreus 6:1 diz assim: portanto, deixemos os ensinos elementares a respeito de Cristo e avancemos para a maturidade. Então, se eu fico só no primeiro momento, nos primeiros ensinos da Bíblia, eu não vou sair do leitinho. Mas se eu começo a conhecer e expandir o meu conhecimento da palavra de Deus, consequentemente eu vou evoluir, crescer e amadurecer. Em 10º lugar, Paulo, ele amadureceu.
E porque Paulo amadureceu, em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1, ele diz assim: tornem-se meus imitadores, como eu sou de Cristo. Entendeu? A pessoa madura, ela chega e fala assim: olha para mim, veja o que eu estou fazendo, compara com o que Deus manda. Entendeu? Paulo fala assim: sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Ele imitava a Cristo, e por isso ele disse para as pessoas: sejam meus imitadores. Irmãos, não é qualquer um que pode chegar e dizer: sejam meus imitadores, porque normalmente nós somos falhos, faz parte da nossa natureza, nós somos falhos. Mas é necessário, irmãos, buscarmos o conhecimento de Deus, o amadurecimento, o crescimento, o relacionamento, a intimidade. Tudo isso faz com que as coisas que não agradam a Deus saiam de nós. Então, quanto mais perto de Deus a gente está, mais longe dos problemas do mundo a gente fica. Quanto mais longe de Deus a gente está, mais perto dos problemas do mundo a gente fica. Então é simples a conta. Quanto mais eu ficar perto de Deus, mais santificado eu vou ficando, porque a presença de Deus me santifica. Então orar, ler a palavra, jejuar, estar em comunhão, isso, irmãos, faz com que a gente cresça, e é isso que Deus quer que a gente vivencie. Eu quero então ler o último texto desta reflexão, desta noite, dizendo que o amadurecimento, irmãos, é um processo. É um processo. Não é possível do dia para a noite a pessoa ser madura. Não, ele vai sendo trabalhado. É um processo. Então, olha o que Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 3, versículos 6 e 7. Olha só. Ele diz assim: eu plantei, Paulo dizendo, eu plantei, Apolo regou, mas quem deu o crescimento, ou quem fez crescer, foi Deus. Ou seja, não é a minha habilidade que vai fazer as coisas crescer. Não é a capacidade das pessoas que estão em volta de mim que vai fazer crescer. Não. Quem faz crescer é Deus. Então, quando eu entendo isso, eu não faço nada na minha força, na minha habilidade, na minha capacidade, não. Tudo que eu vou fazer, eu faço na dependência de Deus. Porque é isso que Paulo está dizendo. Eu plantei. O que ele plantou? Ele plantou igrejas. Ele começou igrejas, e porque ele plantou igrejas, ele apanhou e muito, e Paulo fala assim: eu trago no meu corpo a mortificação de Cristo. Ou seja, ele apanhava, ele chegou ao momento de ser tanto apedrejado que eles achavam que ele tinha morrido, mas ele continuou fazendo a obra de Deus. Então, às vezes, irmãos, os enfrentamentos são muito grandes, e ele diz isso aqui: eu plantei, Apolo regou, mas quem deu o crescimento foi Deus. De modo que nem o que planta, nem o que rega é alguma coisa, mas unicamente Deus que efetua o crescimento. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer a vontade do Pai. Quando eu faço a vontade do Pai, aí Ele cumpre a parte dele e Ele dá o crescimento. Quer crescer? Fique na presença de Deus, continue na presença dEle, porque na proporção em que você fica na presença de Deus, Ele começa a te dar sabedoria, Ele começa a tirar de perto de você coisas que travam você, né? E aí você começa a crescer, amadurecer, se desenvolver. O último texto está em Oséias, capítulo 6, versículo 3, a parte A só do versículo. O profeta Oséias diz assim: então, conheçamos e prossigamos